maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, teu amor que não... Tem uma canção que já há algum tempo eu ouvi com muito louvor. Me diz uma coisa, você aí de casa também, quais são as situações que você tem passado nesse período, ou que você passou nessa semana, e que você teria muitos motivos para jogar tudo para o alto e desistir de tudo? Mas eu posso te dizer uma coisa, se você tomou a decisão de adorar ao Senhor, de passar por toda essa situação com muito louvor, eu quero te dizer, você tomou a melhor atitude. E eu quero te convidar a adorarmos juntos ao Senhor com essa canção. E dizer e lembrar que Deus, Ele não rejeita a nossa adoração. Talvez você pense, eu não tenho muito talento para cantar. Mais interessante que o talento para cantar é a disponibilidade de adorar ao Senhor Jesus, disponibilidade de se render e de dizer a Ele como somos gratos por tê-lo como Deus da nossa vida, amém? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Te adoramos, Pai. Tu és o dono da nossa vida. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Adoremos ao Senhor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. A melhor resposta é a que vem de Deus. Sente a sua Aleluia! Quem cura e tem vitória nesta noite. Então louve, Adore ao Senhor com todo o teu fôlego de vida. Não desperdice nenhum minuto. Adore ao Senhor. tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém. Ele é Deus. Ele trabalha pra Glória a Deus. Tem cura chegando na sua casa nesta noite. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Adore ao Senhor. Com muito louvor. Glória a Deus. Eu te adoro, Pai. Tu és o Deus da minha vida, Senhor. Com muito louvor. Com muito louvor. Tu és o Deus. Com muito louvor. Com muito louvor. E tem uma lição importante que nós precisamos aprender. A gente precisa entender. Presta atenção. Deus que está falando. Seja sensível à voz do Espírito. E quando ele fica em silêncio, E mesmo em silêncio Deus trabalha. trabalhando. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando
quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Ele então louve, Adore ao Senhor. simplesmente louve. Tá difícil? Tá chorando, Ainda assim, continue adorando ao Senhor. louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Eita, suas mãos, tua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Fique à vontade para aplaudir, para dizer como o Senhor, Ele é maravilhoso. Com muito louvor, dia após dia, nós aprendemos na presença do Senhor a enfrentarmos as dificuldades que não são para a nossa humilhação, mas são para o nosso aprendizado, são para nos aproximarmos de Deus e termos ainda mais experiências pessoais com o Senhor nosso Deus, amém? Continue nesse mesmo espírito de adoração. Nesse momento nós vamos passar para a ministração da palavra do Senhor. Mantenha-se atento, não deixe nada te distrair. Nós continuamos na presença do Senhor. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, como vocês estão? Amém. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns conselhos práticos no livro de Provérbios. Quem já teve a curiosidade de passar e dar uma estudada, pesquisar um pouquinho sobre os conselhos, os diversos conselhos que existem no livro de Provérbios. Eu gostaria de, junto com vocês, compartilhar a leitura no livro de Provérbios 10. Amém? Provérbios 10. Provérbios 10 diz assim, vamos lá? Alguns provérbios acerca de vários assuntos. Então, aqui Provérbios 10 diz assim, Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco, ele é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho estendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo
é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios dos entendidos se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza, a destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que mordera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua dos justos, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Um divertimento é, para o tolo, praticar a iniquidade. Para o homem entendido, o mesmo é o ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Somente até aqui. Vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, olhos do entendimento, discernimento acerca da palavra do Senhor. Com certeza o Senhor tem nessa noite palavras de orientação para meu coração, para a sua vida, para a nossa família, palavras que vão nos abrir o entendimento, vão nos orientar, nos fazer repensarmos sobre a nossa conduta no nosso dia a dia. Pai querido, queremos te agradecer, ó Senhor, pela tua presença neste lugar. Te agradeço, Senhor, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando. O Senhor é o Deus que nos ouve, o Senhor é o Deus que nos acompanha, que nos dá instrução, que nos dá direção. Continua, Senhor, direcionando o nosso coração. Continua, Senhor, nos orientando sobre a nossa conduta. Queremos, Senhor, que os nossos passos sejam conhecidos por trazer o bem, por trazer vida, por trazer edificação a outras pessoas que nos acompanham e para nos aproximarmos cada vez mais da tua presença. Muito obrigada, Espírito Santo, pela tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos conversando hoje um pouquinho, fiz aqui algumas anotações. Nós estamos conversando acerca de alguns conselhos sábios, alguns conselhos práticos. O livro de Provérbios traz inúmeros conselhos e palavras que são... Tem duas palavras que eu identifico que mais estão presentes nos capítulos do livro de Provérbios, que é a sabedoria e o temor. Fala-se muito sobre sabedoria. O livro de Provérbios é um guia, um conselho, é um tratado, uma reunião de inúmeros conselhos para a nossa vida. E eu encontrei no estudo que estava fazendo, na pesquisa, falando sobre a importância de ser sábio. Hoje em dia a gente pensa muito sobre ser sábio, nós estamos vivendo uma era de tecnologia, esse período que nós estamos atravessando, período de pandemia, nós precisamos, aprender um pouco mais sobre tecnologia e precisamos nos aprofundar nesses conhecimentos. Para mim tem muita coisa que foi nova, muita coisa que eu precisei aprender. E nesse período eu fiquei observando quanta coisa que eu não sabia que eu precisei aprender.
Mas esse é um conhecimento que nós utilizamos, que nós aprendemos aqui na terra. E qual é a diferença dele, do conhecimento, esse terreno, com a sabedoria que é falada aqui no livro de Provérbios? Aqui no livro de Provérbios trata-se muito sobre a sabedoria. Como é que a gente diferencia esse conhecimento humano de sabedoria? Será que sabedoria ela está atrelada, ela está relacionada a algum diploma, algum curso que eu fiz, algum ensinamento que a minha família trouxe, que a sua família trouxe, a cultura de um povo? Como é que ela está relacionada? Em que essa sabedoria ela está baseada? O temor do Senhor, ela é a base para a nossa sabedoria. Quando nós identificamos esse temor, o que é esse temor? Esse medo, esse receio, essa preocupação de tudo que nós fizermos, nos atentarmos para os ensinamentos do Senhor que nós temos aqui na palavra de Deus. Quando nós trazemos esses ensinamentos de forma prática para a nossa vida e todos os dias nós vamos exercitando, ele gera em nós um aperfeiçoamento e nos aproxima de ouvirmos a voz de Deus. E para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos primeiro estarmos atentos. Estarmos atentos ao que o Espírito Santo está dizendo ao nosso coração. Na nossa vida terrena, nós temos os nossos pais, ou se você não tem o seu pai, a sua mãe contigo, uma pessoa que te acompanha, o seu cuidador, o responsável por essa criança, esse adolescente, e que te orientou durante todos esses anos, e hoje você é uma pessoa com um pouco mais de maturidade, pode se recordar desses ensinamentos. Ensinamento de pai e mãe são ensinamentos que aperfeiçoam o caráter. No momento que nós estamos sendo ensinados, pode acontecer nessa nossa jornada de ser humano, às vezes não concordarmos com o que está sendo ensinado, mas com a nossa humildade sendo exercitada, nós vamos pensar, analisar e saber de que forma esses ensinamentos eles podem ser verdade na nossa vida, eles podem produzir algo de bom na nossa vida, e produzindo algo de bom na nossa vida vai gerar uma experiência, e essa experiência eu costumo dizer que são os capítulos que nós vamos vivenciando ao longo da nossa vida. Olha aqui quando nós começamos a ler, onde nós lemos agora há pouco, em Provérbios 10, quando fala aqui no versículo 7, a memória do justo ela é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O que quer dizer a memória do justo ela é abençoada? É que quando nós seguimos as orientações do Senhor, quando nós temos as nossas atitudes orientadas pela palavra do Senhor, tudo que nós fazemos, nós vamos de certa forma, atingindo, alcançando outras pessoas. E eu espero que essa forma seja uma forma positiva. Como ser humano, eu procuro observar as coisas que eu, Fabiana, faço e que eu gostaria, eu desejo que outras pessoas sejam alcançadas, não porque eu quero ser uma pessoa histórica, uma figura histórica reconhecida como um mártir, não. É que eu quero que tudo que eu faça tenha refletido a presença do Senhor. Não para que eu me mostre ao mundo como uma pessoa excelente, mas que a presença de Cristo que há sobre a minha vida, que ela represente, que ela apareça, a presença de Cristo que há sobre a minha vida. E é fácil? Não é. Todos os dias eu preciso analisar cuidadosamente tudo que eu estou fazendo, para que hoje, para que amanhã e anos mais tarde eu tenha, avaliando todas as minhas atitudes de década após década, quem sabe de geração em geração, ter a memória do justo abençoada, que alguém se lembre não do meu nome, mas se lembre de alguma coisa que eu falei e que produziu um fruto
um fruto de paz, um fruto de amor, um fruto de reflexão, refletindo na vida de outra pessoa o amor de Cristo que é em mim. Olha aqui seguindo o versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco pairador será transtornado. O que é o sábio de coração? Já aconteceu com você? De alguém com um pouco mais experiência, de fazer uma orientação e você fica pensativo e discorda totalmente? Ou quem sabe não aceitou de jeito nenhum essa orientação? Qual é o conselho que nós temos aqui no livro de Provérbios? O sábio de coração aceita os mandamentos, aceita as orientações. Quando nós ouvimos a experiência de alguém que já viveu um pouco mais que nós, eu gosto muito de sentar para conversar com pessoas que têm um pouco mais de idade, que são mais experientes que eu. Não que eu não sente para conversar com os mais novinhos e tal, mas é que quando eu me assento para conversar com as pessoas mais idosas, eu gosto muito de ouvir e de prestar atenção no que eles estão falando. Tem experiências que na verdade não vão trazer frutos bons para o meu coração e para a minha vida. Mas o que traz de bom, o que agrega coisa boa na minha vida, eu quero registrar no meu coração. Eu me lembro muito bem, com muito carinho, da minha bisavó. A minha bisavó, eu era criança, ela foi uma das primeiras intercessoras da nossa família. Foi através das orações dela que nós conhecemos o amor de Deus. A nossa querida bisa Adália, a mãe da minha avó materna. Hoje a minha avó materna descansa no Senhor, faz pouco tempo que ela partiu para a eternidade e nós temos muito carinho, temos saudade, mas guardamos no coração os ensinamentos que ela deixou. A minha bisa sempre dizia para nós ficarmos atentos, porque o tentador ele não chegaria aos nossos dias bufando os tambores, fazendo barulho, mas ele chegaria com muito cuidado. Nesse período de pandemia, muitas coisas aconteceram pelo mundo afora, muitas coisas novas. As igrejas precisaram ser fechadas, o horário de trabalho foi alterado, as escolas, a nossa vida se transformou. Mas eu fico me perguntando como é que a minha vida como filha de Deus se transformou, como é que a minha forma de adorar ao Senhor se transformou. Sempre que eu vou ao culto, tenho oportunidade de gravar um culto, de gravar um louvor, eu gosto de dizer que eu quero adorar ao Senhor, aproveitar essa oportunidade como se fosse a última da minha vida. Porque eu quero dizer, eu quero deixar muito claro para o Senhor: Senhor, eu quero te adorar com tudo que eu tenho. Quero te adorar com tudo que eu sou. Quero dizer, Senhor, o quão grata eu sou por ter o Senhor sobre a nossa vida. A minha bisa me ensinou que o diabo, ele chega nas nossas vidas pisando devagar. Nesse período de pandemia, como foi o nosso relacionamento com Deus? Quanto tempo nós dedicamos do nosso dia a dia? No início, nós perdemos até a noção da nossa rotina diária, qual era o horário de acordar, qual era o horário do café da manhã, do almoço, o horário de dormir, mas aos poucos as coisas foram entrando numa nova rotina, num novo normal, como é muito conhecido esse termo hoje. Como é que Satanás foi planejando atacar as famílias, não só brasileiras, mas pelo mundo afora? Talvez de maneira silenciosa, de maneira suave. A minha bisa tinha um termo: o diabo, ele usa sapatinho de algodão. E quando criança eu ficava imaginando um sapatinho que tinha algodão na sola e não fazia barulho. E a bisa me dizia com todo carinho: filha, sempre peça para que o Senhor abra os seus olhos, não esses olhos humanos, mas os olhos do entendimento, os olhos do entendimento acerca da palavra do Senhor. Então o sábio de coração aceita os mandamentos, o sábio de coração aceita a repreensão, o sábio de coração aceita a orientação no momento que nós estamos fazendo alguma coisa que pode nos distanciar da palavra do Senhor, da presença do Senhor. Quando nós formos corrigidos, eu acredito que isso dói, fere o orgulho, mas se é para um bem maior,
nós precisamos aceitar com humildade. Olha aqui seguindo, quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. A sinceridade é ser verdadeiro com o que você faz, com o que você sente. Eu não tenho um equipamento, um aparelho, um scanner, um tomógrafo para passar a cada um dos meus amigos, inclusive eu mesma, identificar, emitir um laudo, um documento, um protocolo que diga: Fabiana, olha, de 0 a 100%, hoje, nessa data, nesse horário, 20 horas e 21 minutos, você está com apenas 30% da sua sinceridade ativa. Sabe quem é que tem esse poder? Só o nosso Criador. Só o nosso Pai Celestial consegue sondar o meu coração e o seu coração para saber o quanto nós temos de sinceridade. E essa sinceridade nos faz andar num ambiente seguro, nos faz estarmos seguros, porque nós caminhamos com a verdade, e com a verdade nada pode contrapor a verdade. Nem mesmo o melhor álibi, porque o álibi perfeito é a própria verdade. Nada se justifica pela própria verdade. Então, quando nós andamos em sinceridade, nós andamos intimamente em comunhão com Cristo. Seguindo aqui, a boca do justo, ela é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Que tipo de palavras, no momento que nós estamos enraivecidos, estamos entristecidos, que tipo de palavra nós estamos proferindo? Palavras negativas, palavras que nos arrastam para um lugar de... nos faz sentir coitados, que nos faz sentir pessoas da pior espécie, que atrai sentimentos de pesar, sentimentos de tristeza ou sentimentos de altivez. Eu sou melhor, eu sou the best, eu sou invencível. Que tipo de palavras no momento de ira nós estamos produzindo? Que tipo de palavras no momento de angústia estão saindo dos meus lábios, estão saindo dos nossos lábios? Dos nossos lábios precisam sair palavras que promovam vida, que promovam alegria. Eu confesso, eu concordo que tem dias que o nosso coração ele está muito dolorido. Às vezes acontece alguma situação no nosso dia a dia que nos deixa preocupados, que nos deixa, parece que tudo saiu do lugar. Eu quero te dar uma dica. Quem sabe você chegando novo aqui no canal, chegando pela primeira vez, eu quero te convidar a entregar tudo nas mãos do Senhor. Tem uma canção que eu me recordo com muita alegria, que a minha bisa me ensinou: tudo entregarei. Puxa, mas é uma situação muito delicada. É um assunto que tem me roubado noites e noites de sono. É um assunto que eu tenho perdido a paciência. É um assunto que está me tirando do chão, está me tirando do eixo. Posso te dar uma dica baseado aqui nesse livro da vida? Entregue nas mãos do Senhor. Tudo entregarei. Entregue ao Senhor, porque Ele pode cuidar, Ele vai cuidar de tudo e vai nos dar a melhor resposta. Quando nós entregamos nas mãos do Senhor, nós podemos descansar. A paz do Senhor Jesus, ela cobre o nosso coração, ela visita o nosso coração e nos traz tranquilidade, ela nos traz serenidade, ela sopra esperança nos nossos dias, ela renova as nossas forças, renova o nosso fôlego, tira aquele olhar cansado, tira o foco do problema e coloca o nosso olhar, a nossa visão na esperança que é Cristo. Então o nosso olhar de sinceridade, a nossa boca transmitindo o que o nosso coração está cheio. Mas como é que eu posso ter um coração cheio como um manancial? Eu posso todos os dias
tomar a decisão de pedir para que o Senhor Jesus limpe o coração, limpe a mente, traga paz, traga esperança, tira a tristeza, tira o rancor. Pai querido, visita, Senhor, aquela pessoa que me magoou, limpa o meu coração, libera perdão, libera palavras de alegria. Puxa, hoje eu não consigo falar, porque hoje eu estou muito entristecido, hoje o meu coração está dolorido. Posso te dar mais uma sugestão, mais um sábio conselho? Peça para que o Senhor tome conta de tudo. Se você não conseguir falar, despeje as suas lágrimas aos pés do Senhor. O Senhor, Ele tem um tradutor para todas as nossas lágrimas, porque Ele nos criou, Ele sabe de palavras que ainda nem falamos, que ainda nem pensamos, mas Ele conhece o nosso interior, Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Aqui no versículo 13, nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Nos lábios do entendido, nos lábios do sábio. O sábio, ele não abre os lábios, ele não abre a boca, ele vai simplesmente falando o que vem à cabeça. Nós precisamos ter um filtro, porque quando eu falo num momento de raiva, eu costumo brincar de uma maneira muito séria, mas é para ilustrar uma situação que acontece, infelizmente, no nosso cotidiano. Quando eu abro os meus lábios, o coração cheio de ira, existe um principal interessado em alimentar com os melhores, entre aspas, os melhores argumentos. São os argumentos que Satanás coloca no nosso lábio, sim, porque quando o nosso coração está sobrecarregado com ódio, significa que o amor recuou e o ódio tomou conta do coração. Quando eu tenho meu coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, eu só tenho palavras que levam morte. Mas que nessa noite seja um momento para nós estarmos refletindo nas nossas próprias atitudes, a começar por mim. Que as minhas atitudes reflitam cada vez mais a presença de Deus. Que quando sobrevier a ira, que mesmo em silêncio, nós consigamos pedir ao Senhor para limpar o nosso coração e trazer alegria, soprar toda a poeira de tristeza, de raiva, de ira, e soprar esperança no nosso coração, soprar sabedoria, que aqui nós encontramos nos lábios do sábio, nos lábios do entendido, se acha sabedoria. E o que são palavras de sabedoria? São palavras de vida, palavras de transformação. Quando chega um amigo, quando chega um irmão, pedindo um conselho, nós temos a empatia. Empatia é conseguir se colocar no lugar do outro. Ao invés de nós descarregarmos palavras que são tão justas, que são tão corretas, mas antes de atribuirmos essas palavras, nos colocarmos primeiro no lugar daquele irmão. Quem sabe aquele irmão está ferido. E pedimos ao Espírito Santo que fale através dos nossos lábios, e pedir ao Espírito Santo que entre no coração, no nosso coração, no coração do nosso irmão, que visite, que dê palavras de esperança, palavra de conforto, palavras de paz, palavra de vida, para que jamais Satanás tenha brecha para entrar no nosso coração, que estejamos sempre vigilantes. Orar é muito importante, orar é relacionamento com Deus, porém a palavra de Deus diz vigiai e orar. Vigiai, orar é muito importante, ler a palavra do Senhor é muito importante, jejuar é muito importante, termos um relacionamento com Deus é primordial, mas precisamos nesse relacionamento vigiar-nos, precisamos termos o manual da vida orientando a nossa conduta, nos conduzindo para termos atitudes que nos aproximam de Deus, não para que o nosso eu seja exaltado de maneira nenhuma, mas para que em todo degrau da nossa caminhada com Cristo, nós tenhamos a oportunidade de aprendermos com o Senhor e que as nossas atitudes elas reflitam a presença de Deus que há em nós e que o próprio Espírito Santo nos ensine
a sermos dependentes, a aprendermos a caminharmos com Cristo, a ouvirmos a voz do Espírito Santo, a termos o Senhor conduzindo todos os nossos passos, para que a ansiedade vá embora e tome conta a confiança, a esperança, a paz, a fé inabalável no Senhor Jesus. Me diz aí, o que é que perturba o teu coração nesta noite? O que é que te angustia nessa noite? Eu quero te convidar a lançar todos esses motivos, todas essas situações aos pés do Senhor. Eu quero te dizer que eu nada posso fazer, mas eu quero te apresentar o Senhor Jesus, porque Ele pode e Ele tudo fará por mim e por você. Eu quero te convidar nessa noite a fechar os teus olhos aí onde você está. Não sei se você está na sala da sua casa, no seu trabalho, ou quem sabe num ponto de ônibus, mas você está ouvindo essa mensagem, essa breve reflexão da palavra do Senhor, e com certeza não é à toa, porque há um propósito para tudo debaixo dos céus. E o Senhor reservou esse momento, a data de hoje, para nós estarmos ouvindo a palavra do Senhor e aprendendo e recebendo esse ensinamento. E esse ensinamento vai gerar em nós um comportamento diferente, vai nos aproximar cada vez mais do Senhor. Vamos orar, vamos falar com o Senhor Jesus. Pai querido, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Eu não sei ao certo quem são as pessoas que estão nos acompanhando agora ao vivo, ou quem sabe por uma gravação através desse canal do YouTube, mas eu fico tão feliz porque eu creio que o Espírito Santo está alcançando corações de perto e de longe, talvez pessoas que eu ainda não saiba o nome, talvez pessoas que nunca acessaram esse canal e hoje conseguiram acessar, quem sabe pela primeira vez. Mas como é bom ter o Senhor conosco, orientando o nosso coração, nos dando a oportunidade de termos essa palavra de esperança, essa palavra de alegria, esse ensinamento. Quem sabe não foi uma palavra tão alegre assim, mas foi um chacoalhar para nos fazer pensar, parar o que estamos fazendo e mudar as nossas atitudes, para termos cada vez mais proximidade com o Teu coração, com o Teu reino, gerando em nós, Senhor, uma mudança de atitude, gerando em nós a produção de frutos espirituais que reflitam a presença do Deus vivo na nossa vida, não para que isso venha gerar em nós holofotes para a nossa própria vida, de maneira nenhuma, mas que a Tua glória, que a Tua presença seja alcançada, Senhor, nos quatro cantos dessa terra. Traga esperança, Senhor, a esse aflito que nos assiste hoje. Traga esperança, Senhor, aos lares que estão desanimados. Alguém que está pensando em parar, em desistir de tudo. Cremos que o Senhor é a vida, que o Senhor é a restauração, que o Senhor aquece os corações neste momento. Obrigada, Espírito Santo, por essa palavra de orientação. Assim nós te agradecemos. Amém e amém. Que bom ter você aqui conosco. Nós vamos encerrando essa ministração da palavra do Senhor. É um momento curto, mas um momento muito importante. Eu agradeço a vocês que estiveram nos assistindo pessoalmente, ou você que está assistindo através de uma gravação. É sempre muito bom, muito produtivo nós pararmos as nossas atividades do nosso dia a dia e reservarmos esse tempo para refletirmos acerca da palavra do Senhor, aprendermos a palavra do Senhor e compartilharmos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve, compartilha com seus contatos. Nós sempre temos uma palavra de amor e de esperança por aqui. Temos culto às terças, também às quintas-feiras, aos sábados, aos domingos. Nós temos no período da manhã, nós temos escola bíblica. À noite nós temos a transmissão do culto ao vivo e também aqui através do YouTube. São momentos muito especiais que nós temos reservado do nosso tempo
somos gratos ao Senhor por nos dar essa oportunidade de chegarmos até a sua casa. E conta pra gente aí nos comentários, testemunhe a palavra do Senhor, compartilha conosco o que tem acontecido na sua casa, o que é que você está podendo ver com seus olhos espirituais, a mudança no seu lar. Eu me despeço aqui na graça do Senhor e pedindo que o Senhor continue te abençoando hoje e sempre. Amém? Meu nome é Fabiana Queiroz, sou pastora auxiliar aqui na Igreja União Ministerial, na cidade de Americana, no estado de São Paulo. Deus abençoe, muito obrigada pela tua presença e até uma próxima oportunidade. Até mais! Maravilhosa graça, teu amor que não falha.